O que aconteceu foi muito o que tu disseste, foi uma Ovarense que depois desse jogo perante a equipa de Espinho, esse empate frente aos Tigres, era importante esta resposta, e acho que sobretudo olhando a primeira parte, o Ovarense fechou praticamente a questão e se restavam algumas dúvidas. Foi uma Ovarense muito assertiva, onde há esse destaque para o Mário, e bem, porque são mais 2 golos, porque é claramente também um atacante que está em boa forma, já tinha marcado frente à equipa de Espinho, volta a apontar também mais 2 golos, mas acho que praticamente fez o que tinha que fazer ao Ovarense, sobretudo olhando à primeira parte. Acho que é uma primeira parte para rasgar variadíssimos elogios, porque praticamente sentencia a partida e fica quase fechada. Na segunda parte, como tu disseste, há essa questão negativa com a expulsão do Diogo Almeida, que faz com que o Ovarense tenha que jogar com -1 e acaba depois também por sofrer esse golo. Mas acho que agora é mesmo, e a visão mais fria é mesmo ir jogo a jogo, cada jogo uma final, ver também o que é que acontece do outro lado. Tivemos também a vitória do Espinho, que já era um bocadinho expectável nessa deslocação ao Avanca, mas a Ovarense cumpre frente a esta equipa do Águeda, que é uma equipa que apesar, se calhar, de estar, na minha ótica, a fazer um campeonato um bocadinho aquém, a verdade é que é sempre uma equipa de qualidade, com intervenientes de qualidade, com um plantel também recheado de bons jogadores, e o Ovarense passa com distinção, soma mais 3, que venham ao próximo, e acho que é um bocadinho como eu estava a dizer, estavam a faltar 15 jogos, que certamente agora estão a apelidar a equipa de Filipe Gonçalves, que eram 15 finais, agora ficam a faltar 14, e acho que em resumo mantém-se um bocadinho mesmo essa toada e essa vantagem de 2 pontos para a equipa do Sporting de Espinho. Ainda relativamente ao Ovarense, Joel, ultrapassado esse confronto direto com o Espinho, em que fizeram o serviço, vamos dizer, os serviços garantidos, não é? Portanto, os serviços mínimos garantidos, com esse empate, sentes que é uma Ovarense que está mais perto dessa glória, porque é uma Ovarense que, ao contrário do Espinho, não perdeu tantos pontos com as equipas menos cotadas do campeonato? Não vou dizer que está mais perto dessa glória, dessa conquista que é a subida. Acho que pode partir à frente e tem essa vantagem de 2 pontos, e existe mesmo essa questão, Hélder, que são 2 pontos mais 1. Ainda na semana passada ouvíamos mesmo o Hugo a dizer que seria mais 1, devido também a esse confronto direto. Ok, que tem essa vantagem, mas acho que é um campeonato que agora nós olhamos mesmo para os últimos resultados e tudo mais, vai ser extremamente competitivo, e o Ovarense sabe que também não são estes 2 pontos que vão fazer a Ovarense ter uma vida mais facilitada, e dá para ver que esta equipa do Sporting de Espinho, sobretudo desde a entrada de Fernando Pereira, que na minha opinião o objetivo é ser o mais rapidamente, ou ser o mais pragmática possível. E chegando à vantagem, o objetivo passa mesmo por segurar e por somar mais 3. Eu acho que foi assim que conseguiu frente à equipa ou quando orientava a equipa do União de Lamas. A ideia que dá é que pode não ser um treinador que deslumbre como nas suas exibições, mas a verdade é que é muito consistente, muito assertivo, e se calhar o Espinho poderia estar a precisar disso. Eu acho que esta troca também pode incutir isso, mas acho que eu na semana passada acabei mesmo por referir, eu estive nesse jogo frente à equipa de Espinho. Acho que o Ovarense em variedíssimos fatores está à frente desta equipa espinhense. Na minha ótica tem um melhor plantel, tem mais soluções, tem essa questão também de estar à frente com esses 2 pontos e tudo mais, mas acho que é preciso focar no jogo, porque já deu para ver, e sobretudo nesse jogo que tu tiveste, onde toda a gente, e onde era expectável somar mais 3 frente à equipa de Cesarense, e acabou por somar 1, e isso não pode acontecer, porque de repente fica numa situação muito mais penalizadora.
olhando para os duelos que aí vêm, São Roque a seguir a recepção, exato. sim, São Roque, depois vai à Juve Force e se calhar fazendo até um balanço total, a minha opinião é que o Espinho vai ter um calendário se calhar um bocadinho mais difícil que a equipa da Ovarense. Eu destaco se calhar a deslocação ao Passos Brandão, onde a Ovarense já foi. Poderia também destacar uma outra também ao Fiães, que não é nunca ou é uma fácil. outra ao Fiães, exatamente, sobretudo essas Recebe duas. o Águeda também, que está a precisar também de pontos para não... Sim, se calhar o Ovarense, uma das deslocações terá Lobão, onde o Espinho também terá de ir, e se calhar eu considero sempre um campo difícil lá na Pateira de Fermentelos, que é sempre um campo com dimensões mais reduzidas, e agora com a troca de técnico e tudo mais, e face também à qualidade, a um plantel também muito apetrachado, poderá ser um adversário extremamente difícil lá no estádio Constantino Marcos Duarte. Mas acho que agora é muito o que eu estava a dizer. Eu acho que é olhar jornada a jornada, Helder. Vem aí o São Roque, Ovarense, claramente, que tem que assumir esse jogo desde o apito inicial, sabendo que o São Roque também precisa de pontos para esta luta. Saiu agora desse lugar, desses 3 últimos lugares onde caiu os Esmoriz, já vamos falar mais disso, mas ainda continua num lugar perigoso que dá, até subiu 2, faço também essa classificação que tu estás a apresentar. Sim, mas ainda é perigoso. Mas ainda é muito perigoso porque Então está a 1 ponto dos Esmoriz também, por exemplo. Exatamente. E o Alva está a 4 pontos por isso. E isso vai ser mesmo assim, vai ser jornada a jornada, sabendo agora, como disse também, acho que pegava nas palavras do Filipe Gonçalves, penso que até foi ele que é bom por referir isso, que cada ponto agora é caro. Cada ponto é caro porque estas equipas que estão nesta fase para lutar pela manutenção, claramente que também agora, nestes duelos, mesmo sabendo que são contra os 2 grandes candidatos, acho que tem mesmo que arregaçar as mangas e tentar uma surpresa, e acho que por vezes vão conseguir e são capazes disso. Esperemos que sim, que seja o caso e que o Ovarense no final possa celebrar efetivamente essa conquista, essa subida de divisão que tanto é desejada e esperada, sobretudo nestas 2 últimas épocas, com objetivos claros definidos. Vamos então a uma situação ainda dentro do Sabseg, mas bem no lado quase oposto do espectro, e foi o jogo hoje muito difícil dos Esmoriz no Estarreja. A seguir é um habitual espaço publicitário. Na Urban Laundry, os pedidos podem ser feitos online. Eles recolhem, tratam a roupa e entregam diretamente em sua casa. Saiba tudo em urbanlaundry.pt. Na Car7 temos carros para todos os estilos e necessidades e as melhores condições. Financiamos sem burocracias com as melhores taxas do mercado. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Parafita e em car7.pt. Exatamente, e vamos falar de outro duelo que também acompanhamos do campeonato de Sabseg. Deixa-me também só dar a nota que, para além do bis de Mário Correia, nesse 3-1 frente à equipa do Águeda, o Pedro também fez o relato juntamente com o Paulo, e o grande destaque foi mesmo André Claro, que também voltou às boas exibições, voltou também aos golos, apontou o 3º golo da equipa do Ovarense, e foi também super importante para esta vitória da equipa alvinegra, virando se calhar a página, Helder, para esse duelo que já se sabia que era difícil. Houve uma boa resposta por parte da equipa do Sporting Clube de Esmoriz. Uma vez mais, Martim Costa a marcar. Já tinha feito na anterior deslocação a São Roque. Ainda conseguiu empatar o duelo, mas a verdade é que depois já quero ouvir de ti, que estiveste lá a acompanhar este jogo, mas depois de um erro, penso eu, um penalti, Diego Tavares a carimbar 2-1, mais 3 pontos para os Tubarões do Antoine, numa partida onde o Estarreja não foi dono e senhor, e sobretudo dava a ideia, Helder, face ao relato, que até poderia ser um Esmoriz que poderia ter somado pontos. Sim, podia perfeitamente ter sido um Esmoriz que podia ter somado esses pontos, mas a questão aqui em particular, e nesse aspecto, discordando um bocadinho da opinião e da análise daquela que foi a leitura que João Coras fez desta partida, parece-me a mim que se houvesse alguma equipa que eventualmente pudesse sair dos 3 pontos, se calhar até poderia ter ficado um bocadinho mais bem entregue aos Esmoriz, porque isto só de que, olhando assim um bocadinho o espectro de cabeça relativamente àquilo que são algumas oportunidades de golo, a verdade é que temos um Esmoriz que entra
entra bem, entra destemido nos primeiros 3, 4 minutos do encontro, e nesses primeiros 3, 4 minutos tem ali 2 lances que criam algum frisson junto à baliza de Ivo Eichmann. Lembro-me de um alívio na zona de meio campo por parte de Diogo Farias, que quase que ia dando um remate direto, um chapéu ao guardião Ivo Eichmann, e depois logo passado 1 minuto e meio, sensivelmente, um lance na área com um pontapé acrobático de Fabian, que passa também muito perto do poste, e portanto era os Mourinho que estava a dar indicações que queria disputar o jogo pelo jogo, mas a seguir esses 3, 4 minutos iniciais, o Starreja tem o seu melhor período do jogo, sem dúvida alguma, o período em que esteve em maior controle, começou a carregar sobre os Mouris, tem uma ocasião de golo em que encara com o Imalino, e logo a seguir, na segunda oportunidade em que tem, nessa fase melhor, em que os Mouris estava a ter algumas dificuldades, sobretudo na marcação defensiva do lado direito, com alguma falha de comunicação entre Isa e Tiago Bernardes, e também Rui Silva muito projetado, muitas vezes a equipa do Starreja a conseguir efetivamente explorar esse espaço, e depois também, diga-se passagem, e se calhar daí ter merecido também essa substituição ao intervalo, Isa estava com um critério, sobretudo para este tipo de terreno tão pesado e tão difícil da bola rolar, de saída de bola, que não era o ideal. Portanto, estava muitas vezes a tentar sair sempre com o futebol em apoio, a futebol em passe, e ali podia-se se calhar descomplicar um bocadinho mais nessa saída de bola e meter a bola um bocadinho mais direita às vezes, para evitar alguns fricções que estava a criar a equipa com algumas perdas de bola. E portanto é um Starreja que foi muito eficaz, capitaliza e galvaniza-se com esse primeiro golo, e sentimos que os Mouris nessa fase estava a tremer um bocado, estava a cometer alguns erros defensivos, e o Starreja a conseguir explorar muitas vezes bolas nas costas, sobretudo do lado esquerdo, e a criar algumas dificuldades naquilo que era o eixo defensivo dos Mouris, e portanto foi ali uns primeiros 20, 25 minutos em que o Starreja essencialmente esteve por cima do jogo. Depois é um Mouris que se reencontrou, começou a reequilibrar-se um bocado em termos de processos. É verdade que há um reequilíbrio, se calhar também, Joaquim Malheiro não gostou nada dessa alteração, mas com a saída de Joaquim Malheiro, precisamente mais ou menos nessa altura, aos 25 minutos também, logo uma alteração muito cedo por parte de Porto Gomes, e a inclusão de Dani Matos, puxando o Ivo Lucas um bocadinho mais para a zona do miolo, para ser o homem que eventualmente conseguia descair e fazer um bocadinho a ligação, como já vimos em alguns jogos o Ivo Lucas a fazer esse papel atrás da referência diária que era Fabian, e portanto a equipa parece que cresceu nessa altura. Tem ali uma clara ocasião de golo por Rui Silva, com uma boa combinação no tridente e um cruzamento do lado esquerdo em que o Rui Silva aparece na pequena área, e ali tem que ter uma maior frieza, mas também percebe-se um lateral, não é propriamente um finalizador nato, e acaba por rematar à figura de Ivo Eichmann para a penalização dos Mouris. E depois tem um outro lance, que esse lance é um lance que também deixa algumas dúvidas, neste caso na sequência de um remate bem trabalhado à meia volta de Fabian, com Ivo Lucas a aparecer, fica na dúvida se em posição regular ou não na segunda vaga, e a introduzir a bola lá para dentro e o golo a ser anulado. Mas mais uma outra situação em que sentias que os Mouris, sobretudo nos últimos 15 minutos da primeira parte, estava por cima, e portanto estava a querer efetivamente igualar a contenda, o que não aconteceu até ao intervalo. Depois do intervalo há mais umas correções, a saída de Isa passa com uma defesa a 2, deixa um bocado o Rui Silva, e faz entrar em campo Simão Henriques para fazer um bocadinho mais essa vasculação de ala, e os Mouris entra outra vez de uma forma positiva, a estar mais, mas também era ele que tinha que procurar o jogo, e o Starreja um bocadinho na expectativa, a estar mais proativo, vamos dizer assim, com o Starreja volta e meia a dar o seu ar da graça, e um Starreja sempre muito forte em termos de bolas paradas, que era onde ia criando as maiores ocasiões de perigo, e os Mouris nessa insistência, depois já ter tido uma outra oportunidade também, com a bola passar perto da baliza de Ivo Eichmann, a criar algum perigo, acaba por, na segunda bola, numa boa conjugação entre Dani Matos e Martim Costa. Mais uma vez eu vinha dizendo em off the record do Hugo, olha, este jogo está mesmo a pedir, é o Martim Costa com a capacidade de remate que ele tem de meia distância, de vez em quando sacar um coelho da cartola e fazer das suas, e olha, nem a propósito, parece que estava a adivinhar, porque a bola chega aos pés de Martim Costa, de fora da grande área, descaído sobre o lado esquerdo, este enche o pé, um remate potente, seco, e junto ao poste direito da baliza de Eichmann, que acaba mesmo por entrar, e os Mouris empata, e parece-me a mim que nessa altura restabelece a justiça, pelo menos no marcador. Depois, a sensação que tu tinhas era que efetivamente os Mouris com esse golo estavam a galvanizar,
e estava-se outra vez a aproximar-se constantemente da grande área do Estarreja, e sentias que podia não só conquistar pelo menos um pontinho em Estarreja, mas eventualmente até ir em busca do golo que lhe desse a vitória, não é? Portanto, que seria um resultado extraordinário, não é? Para aquilo que tem sido a senda de resultados menos positivos dos Esmoriz nos últimos tempos. E sentias, e estavas a ver os Esmoriz nesse papel, a expor-se um bocadinho mais defensivamente, com o Estarreja volta e meia a serem maioritariamente em transição, porque é um Estarreja que, a meu ver, foi controlando defensivamente a segunda parte, nem sempre bem, mas com muita pouca capacidade depois de estender o tapete lá à frente, e acaba por ser num lance dividido que faz uma falta, dá uma bola parada, e é outra vez onde faz efetivamente a diferença, com a bola ao primeiro poste. Há sempre à procura do Diego Tavares, que nós já sabemos perfeitamente, com aquela propensão física, que é um jogador que é muito procurado nas bolas paradas, dá um cabeceamento para trás, e depois ali um Esmoriz imaturo também, que se atrasa na marcação individual. A Dani estava ao segundo poste já preparado para fazer a finalização, há ali um ligeiro toque nas costas de Ivo Lucas, mas parece-me que efetivamente desequilibra a Dani na altura da finalização ao segundo poste, e o penalti ia sair, e acaba por ser um Estarreja que praticamente tem essa oportunidade, até esse momento pelo menos, e faz efetivamente o gol na segunda parte, que é decisivo, não é? Portanto, da grande penalidade. O Diego não costuma tremer nestas situações, já quando estava na Alvarense era o executante dessas bolas, e não tremeu, com muita tranquilidade, deixou o Imalino escolher um lado e depois pica a bola para o outro lado completamente distante, e faz o segundo gol muito celebrado num minuto fulcral, 80 minutos, em que os Esmoriz já não conseguem ter muita capacidade de reação. Ainda tentou, lutou, foi-se aproximando, e tem uma grande oportunidade, como eu disse, aos minutos 87 e 88, por Diogo Farias, também de uma bola parada, conquistado livre muito bem por parte de Martim Costa, e a bola a ser bombeada da esquerda para a direita ao segundo poste, há um cabeceamento e apanha a defensiva do Estarreja completamente descompensada, com Diogo Farias a aparecer completamente solto ao segundo poste, no coração da grande área, quase a 1 metro sensivelmente da linha da pequena área, e com tudo, até com uma maior tranquilidade, com os Esmoriz que não tivesse tão nervoso por bons resultados, se calhar até dava para parar a bola e depois escolher por onde é que queria rematar, mas não, tentou de primeira, sem deixar a bola cair em carrinho, e acaba por rematar completamente por cima da trave da baliza de Beisman, e logo a seguir os Esmoriz sofrem um contrapé, com um campo muito pesado, com a bola a parar muito, um contrapé que poderia ter dado também o terceiro gol, não fosse o campo tão alagado, em que isola claramente João Pedro, e depois este momento de cara a cara com Imalino, a tentar levantar um bocado mais a bola por causa de a bola estar a prender no relevado, oferece a bola para Imalino, e ele acaba por matar aí. Podia também ter sido o terceiro gol e ter acabado aí a partida, mas é como eu te digo, Joel, analisando todas as oportunidades da partida, os Esmoriz acaba por até ter mais ocasiões talvez do que o Estarreja, porque o Estarreja basicamente na segunda parte tem duas ocasiões, é o golo e essa bola depois em contrapé quando o Esmoriz já está tudo balanceado. Na primeira parte o Estarreja também tem cerca de 2-3 ocasiões no máximo, os Esmoriz têm também 3 ou 4 ocasiões do outro lado, e portanto nessa balança eu acho que o empate justaria melhor, mas nessa balança, se tivesse que haver um vencedor, se calhar até podia calhar perfeitamente para o conjunto da Barrinha. Não cai, é tal questão da falta de sorte, alguma imaturidade nos momentos decisivos não sendo eficazes, e a equipa está sempre muito penalizada, ao ponto de que, como estavas a dizer, e se calhar já lá iremos, neste momento cai para lugares de despromoção direta, não indireta, mas direta mesmo, apesar de ainda estar relativamente próximo, está sensivelmente 4 pontos do Formentelos, que é precisamente a equipa que vão receber na próxima jornada. Exatamente. Isto nos lugares em que são garantidos que não vai haver despromoção. Claro que depois poderá haver mais outros lugares. Acredito que não irá cair. Não irão cair 4 equipas da Aveiro, exatamente. Já estamos aqui a colocar mesmo. Mas pelo menos até o 13º será o lugar a almejar, pelo menos. Exatamente. Eu, Helder, a fazer-te uma pergunta. Os Esmoriz já não vence há 6 jogos consecutivos. A última derrota foi... 5, mas afinal são 6. Sim, hoje, com o resultado de hoje, foi o 6º. A última vitória foi frente à equipa do Cesarense. Se formos olhar para o campeonato, são 5 jogos sem vencer. Vinha 2 empates consecutivos. Há aqui algo que me salta à vista. É que, acredito que é um dos piores momentos, era Porto Gomes, mas... estamos a ficar, e sobretudo a segunda volta, esta foi, podemos dizer, a terceira jornada da segunda volta, ok?
Mas isto é um bocadinho à imagem do que arrancou o campeonato. Os Muris arrancou muito mal o campeonato, só somou a primeira vitória à 7ª jornada e volta a arrancar muito mal esta segunda volta. O que é que achas que pode estar a acontecer depois de uma fase tão positiva, com vitórias tão estridentes, algumas até perante equipas de enorme qualidade, volta a cair também numa era ou numa fase mais negativa? Ora bem, isto para mim, pelo menos na minha leitura pessoal, Joel, acho que é uma conjugação de fatores. Neste caso é uma conjugação dos maus resultados e frente a equipas, a verdade também diga-se, o calendário também não tem sido muito acessível nos últimos tempos para os Muris, porque tem apanhado Ovarenses, tem apanhado agora os Tarreja. Exatamente, pronto, o Águeda, mas se nós olharmos, se nós olharmos, com exceção, desculpa, com exceção deste jogo dos Tarreja, recebeu o Jubé Force e foi a São Roque. Sim. Não sei se consideras, são 2 jogos onde... Na Jubé Force, eu vou dizer, na recepção Jubé Force é tal situação que também faltou um bocadinho a estrelinha, mas era um jogo para se ganhar, efetivamente, que é um adversário direto. No São Roque... Eu estive lá a acompanhar, não vejo um São Roque mais forte que esta equipa. Sim, mas é tal questão das equipas que vão lá ao São Roque, têm sempre alguma dificuldade lá. É um campo difícil pela forma como está configurado também, e não havendo muito espaço, e acaba por ser quase todas as equipas, apesar do São Roque fazer poucos pontos, ainda está numa situação também complicada em termos de tabela classificativa. Agora já ultrapassou os Muris com esta vitória, agora esta jornada, que ganhou 2-1, penso eu. Nesta última jornada estava aqui a tentar ver, porque puxei uma cassete muito para a frente, e portanto exatamente, ganha 2-1 ao Cesarense em casa, mais uma vez uma boa vitória, mas acaba por ser um calendário que não foi muito fácil. Parece-me a mim também que está a sofrer um bocadinho da falta de confiança, que é, os resultados não aparecem, a equipa sente-se um bocadinho nos momentos decisivos, nos momentos em que tem que marcar golos, não está a ter essa capacidade fria de finalização, e portanto isso também está a fazer ressentir a equipa. Há aqui um fator extra, que é também algumas caras novas a chegar agora nas últimas jornadas, que também têm que ainda se começar a entrosar em termos de ritmo de jogo, vamos dizer assim. Eles certamente já estavam a treinar com a equipa ao longo do ano, é verdade, desde o início da época, mas agora é que estão efetivamente num contexto de jogo, de dificuldade de jogo, e nos 11 definidos neste caso por Porto Gomes, em que também ainda tem que trabalhar algumas dinâmicas. Nota-se um Isa que ainda está a precisar de trabalhar algumas dinâmicas em termos de comunicação defensiva, neste caso o Fabián, que tem muita qualidade, mas que também ainda está à procura de algumas dinâmicas com os seus extremos. Desculpa te interromper, eu fazia essa pergunta, porque na altura onde se calhar os Muris já pode contar com estes jogadores nigerianos, com a sua inscrição, é verdade, eu penso não estar enganado, não sei se me consegues comprovar, mas penso que houve a saída do Adriano Silva, pelo que vejo aqui no 0-0 para o Benfica de Macau, exatamente. É isso. Mas esperava-se, são cerca de 3-4 entradas de nigerianos. Se calhar o jogador que tem-se falar, ou 5, o jogador que se tem falado mais é o caso do Fabián, que tem agitado, e dá para ver que se calhar pode ser um jogador interessante, mas se calhar com este incremento, e se calhar falávamos tanto disto, ou seja, quando for possível e tudo mais, mas para já... Eu acho que também a questão é assim, se tu fores a ver esse incremento, acaba para já ainda ser só 2 jogadores que entram para o 11, vamos dizer assim, que é o Isa e o Fabián, não é? Portanto, neste momento, saiu do banco, é verdade, também Amaral, saiu do banco, mas já numa fase muito adiantada da partida, para tentar eventualmente trazer ali mais alguma fisicalidade e na saída de bola dos Muris na primeira fase. Temos o Guardião, obviamente, no banco, porque o Imalino tem estado bem na baliza dos Muris, e portanto naturalmente não há logo aquela troca, não há essa troca direta. E temos também o Sheriff, que hoje nem sequer esteve muito tempo a aquecer, mas acaba por não ser opção. Eu sei que naquela leitura de Porto Gomes, para já só 2 desses, e são os que têm merecido a confiança, são jogadores que claramente incrementam qualidade. Há essa saída clara também no jogo da qualidade, como era o Adriano, que estava muito bem nesta fase, e daí também tem essa nova proposta e não se projeta e sai. Agora também te digo, Joel, ainda não é fácil fazer essa avaliação total de se realmente estes jogadores novos... Acreditas que pode haver este período também de adaptação? Porque uma coisa é durante treinar, outra coisa é competição. Exatamente, e depois eu acredito que
tu quando treinas não treinas com o 11 que é o 11 titular, vamos dizer assim, nem com essa competitividade de competição, porque está, não se quer haver lesões, não querem tudo mais. E depois há essa particularidade também, que é, certamente Porto Gomes no último treino antes do jogo em que tem que utilizar o seu 11, não estava a incluir estes nigerianos com os outros colegas da equipa, porque eles nunca iam poder jogar, porque ainda não estavam inscritos, não é? Portanto, e acho que efetivamente eles ainda precisam de passar por um período de adaptação. Parece que Fabián já tem ali algumas nuances interessantes, muitas vezes a segurar a bola, a virar, já tinha gostado e a dele, jogar exatamente, e a jogar com os colegas e fazer triangulações, e é um jogador que não é muito, parece-me saber os momentos certos, em que o que é que tem que fazer quando está em campo, e hoje até o Hugo também partilhou essa opinião, não percebemos muito bem porque é que sai, porque ele até aí tinha estado bem também, não sei se foi algum desgaste físico também. Isa tem qualidade, mas acho que ainda falta alguma comunicação também com os colegas e ainda alguma maturidade, porque neste jogo, por exemplo, acaba de sair ao intervalo porque quis sair muitas vezes com o futebol apoiado e não, pensou que não era isso que estava a pedir e estava a criar algumas dificuldades à sua equipa, e portanto os outros ainda não tiveram assim muita oportunidade de os ver, não sei ainda a avaliação, mas durante o resto da época ainda vamos ver. Agora, dá só essa nota final, Joel, para terminarmos então a análise aqui dos Muris, que tem agora 3 jornadas consecutivas para eventualmente ter aqueles resultados. Formentelos. Recebe o Formentelos, vai depois ao Pampilhosa, e depois aí sim o jogo um bocadinho mais difícil, que é com o Relâmpago Nogueirense em casa. Mas depois chega-se uma banca, penso eu. Mas penso que é uma banca depois, exatamente. Portanto, ou seja, é um período de jogos que são acessíveis para conquistar pontos, vamos dizer assim. E pelo menos para tentativa regressar já a vitórias. Acho que uma vitória frente à equipa de Formentelos era muito, muito importante também. Não vai ser fácil porque o Formentelos vem motivado, ganhou 1-0 ao Oliveira do Bairro esta jornada. Sim, mas... e essa troca, essa chicotada de técnico que houve, entrada de Diogo Ferreira no decorrer desta semana. Mas pelo menos é uma equipa de Formentelos que em casa costuma ser superior e portanto de fora tem mais dificuldades. Pode ser que os Muris consiga efetivamente recuperar e que o tempo também ajude para não ter outra vez futebol muito pesado. Vamos ver. Exatamente, Helder. Finalizado então o campeonato de Sabseg, deixa-me também só dar a nota, porque não falamos dessa classificação. Os Muris que está nesse 16º lugar, caiu para o 16º lugar, 21 pontos, e a ideia que fica é que descem automaticamente 18º, 17º, 16º. Os Muris neste momento estava num lugar de descida direta, e depois existe essa questão dos 4 lugares acima para se, na eventualidade de descer alguma equipa do campeonato pelo menos Portugal, uma ou duas, do distrito de Aveiro. Sim, para já estão 2, penso eu, União de Lamas e também a equipa do Anadia, acho que não estou em engano, ou seja, nesta altura desceriam 5 equipas, o lugar mais tranquilo seria o 12º, que é ocupado então pela equipa do Pampilhosa. Analisado então este campeonato, 13º, exatamente. Analisado então este campeonato Sabseg, com uma jornada que também em base, podemos dizer, sem grandes surpresas, nesta jornada venceram até os 4 primeiros classificados. O Oliveira do Bairro vai agora numa série onde até vai descendo a alguns lugares porque não está a atravessar a melhor fase. Penso que não tem conseguido até uma série de vitórias. Penso até que já está algumas jornadas sem vencer. Sem vencer. E se calhar o que há para enaltecer, não sei se concordas comigo, uma Juve Force que voltou a vencer, e há algo aqui para dizer. Também que acho que tem que se enaltecer. Sim, está muito bem o Passos Brandão também, claramente também a tentar olhar para o Estarreja. E também uma última nota, e porque também é alguém que nós estimamos, que também é do nosso concelho, Tiago Barroqueiro, porque o Fiens parece também estar numa boa fase. Vence a equipa do Alba por 4-0, já tinha vencido o Relâmpago na semana passada. Bom momento também da equipa fianense, que ocupa então esse 6º lugar. Mais uma jornada então, para a semana temos então mais futebol deste campeonato Sabseg. Vamos então dar um pulinho, Helder, a essa primeira divisão distrital. É exatamente isso, Joel. Vamos dar um pulinho a essa primeira divisão distrital. Tu tiveste a acompanhar esse jogo, o único jogo que houve efetivamente além dos Muris esta tarde em termos de futebol, e tiveste a acompanhar, não digo a estreia do novo técnico porque ainda não se sentou no banco,
mas de certa forma já terá trabalhado um bocadinho com a equipa e portanto acaba por ser positivo o jogo após Paulo Borges, com Joelinton no comando técnico, apesar de ainda não estar no banco, e recepção a Macieira de Câmara, e foi feito pelo menos o seu trabalho mínimo, que foi vencer. 1-0 foi o resultado, golo solitário de João Carvalho. Sim, Hélder, acho que depois dessa semana atribulada, São Vicente Pereira, após o jogo frente à equipa da LAC, essa derrota, Paulo Borges acabou por sair do comando técnico. Penso que até já foi apresentado mesmo o novo técnico. Estava aqui a tentar, sei que é Joel. Já lá vamos, exatamente. Hoje foi o técnico, o técnico interino Renato Paiva, quem já assumiu foi Joel Rodrigues, exatamente. Joel Rodrigues estava no Milheiroense, só para terem uma ideia, também teve na equipa dos Moris quando os Moris estava na primeira divisão, penso eu, de júniores, ou seja, tem também essas passagens. Estava nessa primeira aventura com o Milheiroense no futebol sénior e agora abraça este projeto. É um jovem técnico, que vai também abraçar este desafio depois dessa saída então de Paulo Borges. Em relação à partida, Hélder, olha, partida difícil, partida extremamente difícil. Eu acho que na primeira parte tivemos um bom São Vicente Pereira, uma boa entrada em resposta. Se poderia haver fantasmas da derrota, alguma turbulência depois da saída do Paulo Borges e tudo mais, a equipa uniu-se, a equipa teve uma boa entrada, sobretudo eu diria nos primeiros 10, 15 minutos, onde até tem duas boas oportunidades para visar a baliza. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma oportunidade de João Carvalho, um próprio remate que vai ao posto, até acho que é mesmo do Bruno Tavares, uma boa defesa do Tiago Almeida. Acho que foi um São Vicente Pereira bem melhor nessa entrada. Lentamente o Macieira de Câmara foi respondendo e se calhar até o golo aparece numa altura onde o São Vicente Pereira não estava tão frenético nesse comando, mas a verdade é que fez o golo e se calhar já merecia noutra altura. Acaba por fazer João Carvalho, sim, a aproveitar também uma bola assim de ressaca e a colocar a bola no fundo da baliza. Boa finalização para um avançado que está num bom momento de golos. Eu penso que olhando para o campeonato foi o 11º, e ainda tem mais alguns para a taça, ou seja, já ultrapassou mesmo o registro dos 15 golos, e há que também sublinhar isso. E foi um São Vicente Pereira que na primeira parte conseguiu minimamente controlar essa situação. Na segunda parte tivemos outro jogo. Tivemos uma equipa de Macieira de Câmara que arregaçou as mangas, que começou a comandar, que começou a reagir, que teve mais bola, que encostou o São Vicente Pereira lá atrás. Foi preciso sofrer. Depois há a questão da expulsão também do Ruela. São Vicente Pereira que teve um quarto de hora com menos um elemento e teve de fazer uns reajustes, mas eu aí não concordo muito também com o José Neves, com o técnico da equipa do Macieira. Eu acho que a equipa do Macieira de Câmara, ok que foi mais mandona, ok que era necessário reagir e teve essa reação e teve esse poderio e teve mais bola. Ele fala, não sei se serão 4 ou 5 oportunidades, e eu acho que tudo que conseguiu produzir foi através de bola parada. Ok, pode haver um ou outro lance, mas sinceramente acho que nessa questão não foi só a ineficácia que faltou, porque houve poucos lances, houve poucas oportunidades da equipa do Macieira e se calhar aproveitou fruto da bola parada. É verdade que também o terreno cada vez mais estava impraticável e tornava-se difícil também criar essas oportunidades, e tinha mesmo de ser de chuveirinho ou bolas colocadas. Acho que foi preciso essa entreajuda e esse sofrer, e a segunda parte foi muito assim. E foi um São Vicente Pereira que se agarrou a esse resultado, que se agarrou sobretudo nos últimos minutos a esse golo e essa questão defensiva, e acaba então por vencer por 1-0, mas acho que é um resultado super interessante, super motivador, mesmo agora com a chegada do novo técnico que irá assumir no decorrer desta semana. Face à conjuntura de resultados, já lá vamos, mas foi um São Vicente Pereira que saltou
para essas duas primeiras posições, eu acho que não há como beliscar nem nada do género. É um São Vicente Pereira que quer, sabe-se, é um São Vicente Pereira que quer essa subida à divisão. Acho que tem um plantel super interessante. Penso que tem essa condicionante do Picas no setor defensivo e tudo mais, mas acho que na base é um dos melhores plantéis desta primeira divisão. Não é muito experiente, é verdade, mas acredito e sei que tem jogadores de enormíssima qualidade, jovens jogadores que a qualquer altura também podem dar muito e podem também e são jogadores de enorme qualidade. Olhando para este jogo, acho que foi uma vitória muito sofrida, muito sofrida perante esta equipa do Macieira de Câmara, que está a meio, está no 7º lugar. Sim. Mas é um lugar que engana, porque é uma equipa que está a fazer pontos acima do Bustelo, mas é uma equipa que está a fazer um campeonato tranquilo, de qualidade. Foi uma equipa que foi convidada, por exemplo, ia militar na 2ª divisão e está a conseguir batalhar bem e até roubar pontos em campos improváveis ou em jogos extremamente difíceis. Para já está nesse lugar tranquilo, mesmo a meio desta primeira divisão distrital, Zona Sul, onde aqui desce em 2, e acho que até já tem, até me podes dizer, mas a margem, por exemplo, para o Mialhada, que é essa equipa que ocupa o 13º lugar. Ainda está um ponto, atenção, do Macinhatense, que é o 12º, pronto. Não, mas estou a dizer do Macieira de Câmara para o Mialhada. Sim, do Macieira de Câmara são 19, 10, portanto são 9 pontos. Ou seja, já tem essa vantagem de 9 pontos, que ainda não é matemático, mas acredito que conforme está nesta toada vai conseguir essa manutenção. E vai receber a seguir o Morisquense, que é precisamente a equipa que está na perseguição também ao São Vicente Pereira. Já agora a conjugação de resultados, Joel, interessante, porque o Pato Morisquense, São Vicente Pereira passa para a 2ª posição, e na próxima jornada o Bustelo, que é a equipa que está em 11º lugar, a deslocação a Bustelo. O que é que tu esperas já agora, só muito rapidamente? Olha, um jogo difícil. Há pouco falávamos também do Tiago Barroqueiro. Quem está no comando desta equipa do Bustelo é o Tiago Lopes, também conhecido pelo Caminhão, antigo jogador da equipa da Alvarense, que até estava na estrutura da equipa da Alvarense, orientou até a equipa júnior. E eu acho que desde a chegada a esta equipa do Bustelo veio claramente dar algo de diferente. O Bustelo que estava até em posições de descida, e o Tiago conseguiu já somar vitórias, até pontos muito importantes, que fazem estar o Bustelo num lugar tranquilo, de ar puro, mas que ainda não tem uma grande vantagem para a equipa, por exemplo, do Mialhada. Acho que vai ser um jogo extremamente difícil, porque eu acho uma coisa, Helder, acho que esta primeira divisão distrital, podemos olhar ali e ver 4, 5 equipas e até dizermos que são tubarões, mas eu não gosto, diria que são tubarõezinhos, porque acho que a competitividade é muito grande nesta primeira divisão distrital. Basta recuar uma semana, o Valonguense, que é o primeiro classificado, na semana passada empatou em casa perante o Vaguense, que é o último. Isso mostra também a conta, e dá para ver a competitividade que existe. Eu acho que 2, 3 jogos, olhamos só, o Cucujens na semana passada empatou, o Morisquense empatou esta semana, o São Vicente Pereira perdeu na semana passada. Acho que vai ser uma Zona Sul muito competitiva, e basta olhar uma coisa para esta questão, é que quem for nesta segunda volta mais regular, acho que vai ser premiado com essa subida de divisão. O Antes não quer deixar também esses lugares, mas para já vejo essas 4 equipas, se calhar melhorzinhas, entre aspas, Valonguense, São Vicente, Cucujens e Morisquense, que já tem essa vantagem. Morisquense que desceu, felizmente para o São Vicente Pereira, que neste momento está nesse 2º lugar, que dá a promoção ao Campeonato de Salpecega. Sim, é verdade, Joel. Morisquense que até vai, inclusivamente, deslocar a Macieira de Câmara, precisamente o adversário desta semana da equipa do São Vicente Pereira. Quanto ao futebol, estamos conversados, porque houve folga para o São Vicente Pereira B e também para o Valga, e portanto, e também já agora para a Flowgrade, que também não jogou este fim de semana, e portanto estamos conversados. E agora se calhar vou trocar um bocadinho as voltas. Vamos no instante ao voleibol primeiro, e depois terminaremos com o basquetebol depois deste espaço publicitário. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto.
Armando Valente Construção e Restauros. Peça orçamento pelo 964 064 394. Armando Valente. Aplicamos aço leve e Pladur. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra. Voleibol. Exatamente, voleibol, e vamos começar se calhar pelos resultados, e assim, ou se calhar até pelo resultado mais expectável, olhando mesmo para a questão dessa equipa feminina dos Moris, que perdeu nessa difícil deslocação, também é preciso dizer, esta boa equipa do Leixões, perdeu por 3-0, 25-15, 25-11, 25-13, continua também o seu caminho, sabendo das enormíssimas dificuldades que é esta Liga Solverde, o principal escalão do voleibol feminino nacional. Já vamos ao teu jogo, Hélder, porque o Hélder acompanhou ontem o duelo dos Moris Ginásio Clube, que carimbou essa ida à série dos primeiros, depois só dava conta também da equipa do Centro Cultural e Recreativo de Maceda, que perdeu ontem nesse jogo frente à equipa do Clube Voleibol de Aveiro, perdeu por 3-1, e com estes resultados, esta conjuntura, é vice-campeão regional. A equipa macedense, o São Mamed B, foi o campeão. A equipa B então foi campeão. Mas vai à fase de apuramento para a subida da divisão. Exato. Exatamente. Mesmo em segundo vai então essa fase. No entanto, fica também essa nota da equipa macedense. Hélder, vamos então a esse jogo. Primeiro, só dar conta, foi jornada dupla. Ontem os Moris venceu em casa a equipa do Albufeira por 3-0. Vitória, eu diria, super tranquila, mas já vou ouvir da tua voz. 25-10, 25-16 e 25-15. E já hoje, se calhar também em modo rotação frente a esta equipa do Ruínas, venceu também por 3-1, 25-21, 21-25, 18-25 e vejam-se este quarto set, 32-34, perto talvez do recorde também este 32-34. A verdade é que mais uma vitória, sobretudo olhando ao jogo de ontem, onde era muito importante vencer para não puxar para o jogo 2 essa questão dessa ida à série dos primeiros. Os Moris, de forma super tranquila, podemos dizer, arrumou com esta equipa do Albufeira 3-7-0, sobretudo olhando mesmo para os sets, um 25-10. Foi uma equipa do Albufeira que não passou dos 16 pontos, olhando para os 3 sets. Pouco a dizer, Hélder. Claramente que é uns Moris, não sei se concordas, em crescendo, e que está a atravessar um bom momento, e é importante para esta série dos primeiros. Sim, é verdade, vem crescendo, perdeu essa posição cimeira daquilo no que dizia respeito a esta primeira fase, mas perdeu com um jogo com o Caldas também que está em crescendo e que tem peças novas, e com os Moris também que não tinha ali 3 ausências nesse jogo, e portanto foi uma equipa que não estava na sua máxima força, porque já poderia, com essa vitória em Caldas, até já ter confirmado matematicamente. Depois, com a conjugação de mais alguns resultados, teve que esperar mais um bocadinho, mesmo ganhando ao Viana por 3-7-0, que também foi um jogo importante, Joel, já agora, porque era o bicho-papão até aqui, porque foi precisamente na primeira volta os Moris perdeu 3-0 com este Viana, e na Taça de Portugal acaba por ser eliminado também por 3-0 com o mesmo Viana, e portanto isso acaba por ser importante. E depois Roberto Reis permitiu-lhe fazer uma outra gestão, porque neste jogo, em vez de ser o habitual titular, capitão, treinador dentro de campo, foi um treinador agora exatamente no lugar habitual do treinador, no banco, que não estava equipado, e simplesmente a coordenar a sua equipa, com vários jovens, alguma rotação, as peças mais importantes não jogaram, uma equipa muito mauzinha do outro lado também, da equipa do Albufeira, que tem outras perspectivas, e que tem ali uma inclusão de um ou outro. Tiveste que mostrar as tuas skills em inglês, um nas questões. Também, exatamente, nas questões lá, o técnico também foi um bocado por aí, o Filipe Sisic.
Exatamente. Ele sendo francês, mas disse-me que teria que ser a entrevista em inglês, depois com ajuda da tradução, que até podia ter feito, mas pronto, mas eu deixei o capitão de equipa fazer essa tradução também. Já agora agora esqueço-me o nome, é Clairbus, é qualquer coisa Clairbus, Damiano Clairbus, exatamente, que fazia essa tradução daquilo que eram as palavras em inglês do técnico, mas uma equipa muito tenrinha, exatamente, que vê-se claramente em termos técnicos que não anda nessas pragas para rivalizar com os Moreiros, simplesmente para tentar manter esse projeto, está na penúltima posição, apenas com 2 vitórias à entrada dessa jornada, e entrou muito fria também, a cometer muitos erros, e uns Moreiros tranquilamente. Se no início, vamos dizer, até ali aos 6, 7 pontos, as coisas não esteve minimamente equilibradas, de repente os Moreiros disparou e fez ali uma sequência muito grande de serviços com falhas técnicas em termos de recepção, falhas técnicas até pontos diretos e tudo, e acaba por, de uma forma até muito superiorizável, vencer esse primeiro set. Depois há um natural desacelerar da equipa nos sets seguintes, com alguma rotatividade de alguns jogadores, mas a manter sobretudo os jogadores jovens, apenas talvez Gustavo Sousa e João Silva, os jogadores que vão merecer essa titularidade assim de memória. O Ricardo Oliveira também, que não tem sido o habitual titular na distribuição, mas também é um jogador que volta e meia entra, ainda entrou com o Caldas também durante algum tempo para essa mesma distribuição, e já agora o Miguel, que acaba de ser o meu MVP, que também esteve muito bem nesse jogo, o Miguel Marvão, e portanto uma ou outra cara conhecida, mas também com uma inclusão de jovens. Os livros obviamente até deu para fazer uma rotatividade a 2 até nessa questão, e portanto é uns Moreiros que rodou bastante, notou-se claramente, a determinada altura parecia que sobretudo no segundo set, ainda chegou a ter 2 pontos de vantagem a equipa do Albufeira, até porque queria dar um bocadinho mais o ar à sua graça, mas não conseguiu. Uma equipa que está com outro tipo de objetivos, com alguns jogadores também que vão chegar, e portanto vitória mais que justa, pouco a dizer. Perguntava-te, porque estamos também já com escassez de tempo para darmos também um saltinho ao basquetebol, o que é que podemos esperar desta equipa dos Moreiros na série dos primeiros? Porque por diversas vezes questionávamos o Pedro e tudo mais, diriam que se calhar era cedo demais para pensar numa possível promoção, mas começa a haver mesmo essa chama e esse bichinho. Sim, é verdade. O próprio Roberto Reis fez-lhe essa questão, se achava que os Moreiros neste momento tinham estrutura até para já fazer um ataque efetivamente a essa subida de divisão, mas ele foi muito claro, o Roberto Reis, eu percebo que seria eventualmente a equipa com um menor orçamento deste campeonato, e ainda assim está a fazer uma excelente época e a mostrar aquilo que realmente é a mais-valia da formação dos Moreiros. Temos que também pensar nisso. Foi uma aposta numa formação, mas atenção, não é uma formação qualquer, é uma das melhores formações do país em termos de voleibol, e portanto também lhe permite que sem muito investimento consiga ser competitiva dentro desta liga, e depois tendo um Roberto Reis que dispensa apresentações, mesmo nos seus 45 anos, nesta segunda divisão nacional, com naturalidade, que pode sonhar, eu digo sonhar, talvez os dois de Lisboa, o Clube Vôlei de Oeiras e o Ginástica, e também, de certa forma, quer seja o Viana ou o Caldas, quem for, que tem atletas estrangeiros, podem estar, se calhar, a perfilar-se para efetivamente ser sérios candidatos, mas os Moreiros, na fase a sério, pode também ter uma palavrinha com esta juventude, quem sabe, até dar efetivamente essa surpresa e conseguir essa subida de divisão. Seria ouro sobre azul, e neste caso azul, branco e vermelho. Exatamente, Helder, e vamos já virar as hostes, até, perdoa-me o separador, eu não sei se ainda vamos colocar o separador. Só a publicidadezinha e o pronto, separador. exatamente, vamos então só daqui a pouco falar do basquetebol. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Loja em Valga, na Rua do Seixo 45 e em ovarmat.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Exatamente, vamos então ao basquetebol com 5 minutinhos para falar então de mais uma vitória estonteante, Helder. Um Vasco da Gama que na semana passada tinha vencido a equipa do Futebol Clube do Porto. Se calhar para colocar o esforço, quem diria? Massacrada pela equipa do Ovarense, 66-110, mais um jogo onde o Ovarense passa
com Sim. muita distinção. É verdade, e aqui quase que mais parece um jogo da NBA, pela pontuação. 110 pontos não é habitual, e 66 é muita diferença. Um Basco também que entrou muito mal, um parcial 9-24 em termos de período, e depois completa o ramelhete fazendo quase igual, permitindo a equipa de Alvarense, que estava inspiradíssima em termos ofensivos, fazer 35 pontos no segundo período contra 15. Portanto, se já estava a perder por sensivelmente 13 pontos ao final do primeiro período, termina a perder por 33, e depois foi uma Alvarense que foi gerindo aquilo que é o resultado e ganhou os outros parciais, mas com uma gestão muito grande na segunda parte. 22-23, 20-28, já é algo mais parecido daquilo que esperaríamos para este jogo, mas é uma Alvarense que esteve imperial, diga-se passagem, e sem margem para dúvidas. Olha, desculpa-te interromper, já vamos a esses destaques, e se calhar a mais situações podes falar. O meu grande destaque para Ivan Pavicevic. Sim, é um grande destaque para Ivan Pavicevic, que aparece muito bem, mas a equipa toda no geral, toda a gente a fazer pontuação, e portanto foi um jogo muito distribuído. O Ivan Pavicevic efetivamente com 20 pontos, um duplo-duplo, 20 pontos, 13 ressaltos, mais um bom jogo de Jay Júnior, exatamente, que faz 19 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências, uma valorização 27, mas há muitos jogadores com O valorizações. próprio Nuno Moraes a regressar também bem. Sim, consegue os 3 triplos, 8 tentativas, é verdade, 13 pontos, há aqui vários, tudo muito distribuído por aquilo que foi a equipa. É uma equipa muito assertiva, aliás, no capítulo de 2 pontos faz 62% de eficácia, depois 45% também de eficácia em triplo, portanto isto dá uma eficácia de 50 e muitos por cento, portanto é muito elevada, também por aí chega aos 110 pontos, e portanto é um jogo muito interessante nesse aspecto. 48 ressaltos contra 34, o que é uma vantagem considerável, 14 assaltos a mais, e sobretudo quando consegue, neste caso em concreto, em termos de ressaltos ofensivos, igualar. Portanto, muito desacerto por parte do Vasco da Gama também, verdade seja dita. Olha, nem a propósito, teve 26% de eficácia de lançamento de campo, 27 e 24, portanto, isso também demonstra que 78% é mais normal na linha lance livre. O Alvarense, por exemplo, até tem uma eficácia menor na linha lance livre, 72%, mas também tem 23 concretizações em 32 tentativas, portanto, isso também acaba por ser muito revelador. E depois há aqui uma situação que eu não me canso de dizer, porque ao longo da época isto tem acontecido em quase todos os jogos. Acho que estão com os grandes, que às vezes pode haver ali um maior equilíbrio, mas é o capítulo das assistências. A Alvarense continua com o seu prisma, e isso é essencial, de jogo coletivo, a distribuir a bola muito bem por todos os jogadores, e acaba o jogo a fazer 24 assistências contra 9 do adversário. Portanto, acaba por ser um desequilíbrio claro em termos de fator. Claro que o adversário depois também tem, acho eu, faltas cometidas, 27 faltas, e tem 14 turnovers. Eu ia ver nisso também, acho que tínhamos as coisas até muito controladinhas nesse aspecto, 14-11 exatamente, já vi jogos piores, e pronto, Joel, falando assim um bocadinho para terminar deste jogo, é um jogo que foi praticamente construído na primeira parte, que o Alvarense foi claramente superior, muito inspirado em termos ofensivos, ao ponto de até, quando tu tens um jogo em que o Ivan Pavicevic faz 20 pontos, é um jogo que muito facilmente não digo, mas que muito provavelmente a Alvarense vai vencer no final, portanto, e é o que acontece, vence de uma forma esclarecedora, 110-66, e mantém a perseguição. O segundo lugar, está ali, é um joguinho do Sporting que até vence a equipa do Benfica, a primeira derrota do Benfica somada na fase regular, mas o Alvarense está ali com uma margem para o Futebol Clube do Porto. Exatamente, eu ia dizer mesmo isso. O Alvarense terceiro lugar, Futebol Clube do Porto que acabou mesmo por vencer a equipa do Oliveirense, e neste momento, se olhar para a classificação, Benfica 25, Sporting 24, Alvarense 23, Porto 21, Oliveirense 20. Hélder, vem aí deslocação à Oliveira das Meias. É um jogo muito importante, se calhar mesmo para acabar com estas dúvidas, e pode ser uma Alvarense até, caso vença, essa manutenção do terceiro lugar. Não sei se concordas. Pode ser que sim, até porque já jogou, penso eu, os 2 jogos com o Futebol Clube Porto, que era o outro perseguidor que estava ali atrás, e um Porto que tem claudicado alguns jogos que não se esperaria, não é? Portanto, e pode ser efetivamente, se vencer esse duelo direto, não sei se é o Oliveirense ou é o Sporting. Oliveirense e o Sporting. Portanto, são 2 duelos complicados, vamos ver. E é aí que pode almejar o tal segundo lugar. Vamos ver para já aquilo que irá ditar. O que é certo é que a Alvarense está bem posicionada nessa terceira posição. Foi mais um passe de letra, mesmo na reta final. Acompanhem-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos sempre em direto, e desejamos a continuação de um bom resto de fim de semana. Protejam-se o mau tempo e um bom carnaval para todos os nossos ouvintes.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.